Convidamos para coordenar os trabalhos da Mesa 6, Justiça Eleitoral, Regulação e Fiscalização das Eleições, o senhor Dr. Roberto Dias, professor da PUC de São Paulo e coordenador de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Mestre em Direito pela PUC de São Paulo, membro das Academias Paulista de Direito e da Magistratura, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, IBDC, desembargador Antônio Carlos Matias Coutro. Professor de Direito Eleitoral, Universidade Positiva, em Curitiba, Paraná, presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, IPRAD, especialista em Direito Público pelo IBEG, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, convidamos o professor Dr. Guilherme de Sales Gonçalves. Graduado em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Auditoria Governamental pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Direito Eleitoral pela Univale, é coordenadora de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Convidamos a colega Denise Goulart Schlickmann. Professor em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Universidade de Coio, em Mendonça, Argentina. Professor na Faculdade de Direito na Universidade de Buenos Aires, Argentina. Doutor em Direito pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais pela Universidade de Mendonça, Argentina. Convidamos o professor doutor Vitor Ibanez Rosas. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra participar dessa mesa como presidente. Eu quero iniciar parabenizando a organização do evento, especialmente nas pessoas de Dr. Marcelo Peregrino, que com tanto empenho organizou esse seminário, e o professor Marcelo Figueiredo também, que atuou de forma muito intensa na realização desse evento. Passo rapidamente, então, a palavra aos membros da mesa, dizendo que essa mesa, então, tratará, como o Gonçalo mencionou, sobre justiça eleitoral, regulação e fiscalização das eleições. Passo, então, imediatamente a palavra ao professor Antônio Carlos Coutro para a sua manifestação. Bem, eu quero, em primeiro lugar, também saudar o presidente da mesa de trabalhos, colega da PUC de São Paulo, os eminentes coordenadores deste evento constitucional da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, saudando os eminentes expositores deste e de outros países, os colegas magistrados e membros do Ministério Público que aqui estão, integrantes ou não da Justiça Eleitoral, senhores advogados e advogadas, servidores da Justiça e todos que aqui se encontram, com uma referência especial que eu não posso deixar de fazer ao meu colega desembargador Eládio, que presidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Honrado com o convite da Escola Judiciária Eleitoral Juiz Irineu João da Silva de Santa Catarina, a mim transmitido por meu ex-diretor da PUC São Paulo, professor Dr. Marcelo Figueiredo, eu passo a referência de fragmentos sobre o traçado percorrido pela Justiça Eleitoral brasileira, sem deixar de fazer uma alusão aqui ao Dr. Marcelo Peregrino e ao Gonçalo Ribeiro, que aqui se encontram e que tanto trabalho tiveram na organização deste magnífico evento. A Justiça Eleitoral possui uma função ímpar no contexto jurídico-social, remontando a importância que tem ao seu nascedor. Para compreender tal relevo, é preciso justamente rememorar a evolução histórica das instituições eleitorais brasileiras. Em 1532, tem-se entre nós o primeiro registro histórico sobre o processo eleitoral referente à escolha dos membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo, como anota Marlon Reis em seu Direito Eleitoral Brasileiro. Nesse momento inicial e nos que se seguiram por todo o período colonial, passando pela independência e pela Primeira República, as eleições não eram incomuns.
Todavia, elas eram regidas pelo sistema de verificação dos poderes. Essa sistemática fazia com que os processos seletivos fossem presididos pelo próprio governo. Ou seja, quem tinha interesse é que tomava conta do processo eleitoral. Embora acolhido ainda hoje por diversos países, o sistema de verificação dos poderes não atendeu às necessidades do Brasil, pois deixar o controle de instrumentos jurídicos nas mãos das pessoas diretamente interessadas nos resultados soava como um convite à parcialidade. Oportuna a observação do mesmo Marlon Reis, no sentido de que todo esse período foi marcado pelas denominadas eleições a bico de pena, uma referência ao objeto utilizado para a redação das atas eleitorais, onde quem de fato escolhia os novos mandatários não eram os eleitores, senão os componentes das mesas eleitorais que simplesmente criavam os mapas reveladores do resultado da eleição. Na verdade, nós não tínhamos uma eleição. Esse sistema demonstra que o que havia era uma farsa, destinada a eleger quem se pretendia que fosse o eleito ou quem fossem os eleitos. Até 1842, inclusive, admitira-se o voto por procuração, como a história assinala, sendo que no período antes mencionado não era incomum o voto de falecidos e eleitores não residentes na localidade, referindo o mesmo Marlon Reis ainda a presença de agressores mercenários na porta das sessões eleitorais, aguardando eleitores dos quais se pudesse esperar o voto na oposição. Ou seja, o voto era tirado na marra. É um absurdo até para a nossa história que nós tenhamos a menção a esse tipo de situação, ainda que ocorrida muito tempo atrás ou que ocorresse muito tempo atrás. De maneira geral, todos os estudiosos que se debruçaram sobre o assunto denunciam a existência de fraudes nas mais variadas formas, num estágio relativamente longo da história brasileira, sendo comum na Primeira República, inclusive, que candidatos eleitos tivessem o diploma negado pelo Poder Legislativo. E é claro que o quadro de desconfiança tinha, entre outros fatores, a ausência da fiscalização por um órgão ou instituição externa ao cenário político. Como decorrência disso e fruto da Revolução de 1930, nasceu a Justiça Eleitoral, em 1932, com o Decreto 21.076, de 24, da Era Vargas, 24 de 1932, da Era Vargas, surgindo como instituição independente e com o caráter de jurisdição especializada, que tinha entre os seus objetivos o de moralizar o processo eleitoral. Eu queria até fazer uma referência aqui, o seguinte: Getúlio Vargas é tratado como ditador dentro da história brasileira, ou alguém que se apossou do poder durante um determinado momento. Só que ele fez algumas coisas que nós não podemos deixar de lembrar. A instituição do Código Eleitoral e da Justiça Eleitoral é fruto da atividade dele, a consolidação das leis do trabalho. E se forem estudar a história do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, vão ver o seguinte, que na doutrina a respeito da história do Supremo é apontado o fato de que os ministros nomeados por Getúlio Vargas foram os maiores juristas brasileiros, como Nelson Hungria, como Lauro de Camargo, como alguns outros que se sobressaíram de maneira excepcional no direito brasileiro. É um contrassenso? Pode ser.
mas disso nós podemos perceber o seguinte, que mesmo a quem é atribuída a qualificação ou é adjetivado como ditador, existe a possibilidade de, assim mesmo, acabar se sobressaindo pelas atitudes que tomou ou que toma em determinados momentos da história. Por isso, precisas as palavras de Mário Guimarães a respeito da criação da Justiça Eleitoral. O ministro Mário Guimarães disse, aspas, foi então que se recorreu à magistratura para conseguir o que, na época, parecia sonho, a verdade nas urnas. Na mesma linha, pontua Roberto Moreira de Almeida que a Justiça Eleitoral teve sua criação calcada na ideia segundo a qual os pleitos deveriam ser mais transparentes, coibindo-se as fraudes até então existentes no processo eleitoral brasileiro. Instaurou-se, naquele instante, o sistema judicial como mecanismo de controle e organização do processo eleitoral, como até hoje ocorre. A partir de então, passou a alçada da Justiça Eleitoral, primeiro, a realização do alistamento eleitoral. Segundo, a fiscalização das campanhas. Terceiro, a promoção da votação. Quarto, a apuração dos votos. Quinto, a proclamação. E, por último, a diplomação dos eleitos. Paralelamente, a Justiça Eleitoral herdou também a competência para dirimir conflitos relacionados ao processo eleitoral. Para além da esperada moralização dos pleitos eleitorais, houve conquistas inesquecíveis a partir de então, estabelecendo-se, em especial, o sufrágio universal e secreto, abandonado ao modelo censitário, no qual o direito ao voto era restrito a pessoas com certo poder econômico, normalmente os contribuintes. Segundo Nelson Jobim, sempre foi tema de debate no Brasil a definição de cidadania, isto é, de quem poderia votar e ser votado. Nas suas palavras, aspas, de 1824 até a República, tivemos o voto censitário. Votavam somente aqueles com renda de 100 mil réis, ou seja, era necessário que os eleitores fossem contribuintes. Fecho aspas. Observo também que, a partir ou depois que foi instituída a Justiça Eleitoral, foi que nós tivemos também a instituição do voto feminino, porque as mulheres até a década de 30 não votavam. Nós tínhamos um sistema aqui que remontava, infelizmente, às institutas de Justiniano, por mais incrível que isso pudesse ser, mas que foi adotado no Brasil e até a década de 30 foi dessa forma que a situação perdurou. Em 1934, como referi, a Justiça Eleitoral ganhou status constitucional. Porém, pouco tempo depois, ela perdeu esse espaço. Na lição de Antônio Carlos da Ponte, professor da PUC de São Paulo, foi vice-diretor da faculdade também, a Carta Constitucional de 1937, marcada pelo seu caráter autoritário, concentrou nas mãos do presidente da República atribuições próprias dos poderes executivo e legislativo, esvaziando por completo a preocupação com um controle imparcial das eleições. Suplantou formalmente a então precoce Justiça Eleitoral, retirando-a do texto constitucional. Aquilo que tinha vindo para corrigir alguma coisa foi excluída do âmbito da correção que deveria ser feita, juntamente com os partidos políticos. Somente com a redemocratização a Justiça Eleitoral foi restabelecida. Primeiro com a chamada Lei Agamenon, nome de seu idealizador, o ministro da Justiça Agamenon Magalhães, por meio do Decreto-Lei 7.586, de 1945. Posteriormente, constou da Carta de 1946
e, desde então, foi mantida em todas as constituições do Brasil. Mesmo na de 1967, e não obstante um pouco ofuscada pelos ideais antidemocráticos então vigentes, a Justiça Eleitoral se manteve firme no ordenamento jurídico nacional. Em verdade, tem esta justiça especializada um exemplo internacional de sucesso, observando Bolivar Lamounier, que com a instituição dela, aspas, o Brasil descobriu um verdadeiro ovo de Colombo, hoje visto com muito interesse por outros países desejosos de instaurar ou de aprimorar seus processos democráticos. Um órgão estatal imperativo, funcional, especializado, que retira as paixões políticas do controle dos interessados diretos, os políticos e os partidos. Fecho aspas. Para evidenciar esse quadro, nada melhor que a adoção do sistema eletrônico de votação de todos conhecido, que se tornou referência mundial em segurança e eficiência e atrai a atenção de diversos países. À semelhança do surgimento da própria justiça eleitoral, as urnas eletrônicas foram idealizadas para aprimorar o processo eleitoral e, de forma oblíqua, fez cessar as fraudes que eventualmente persistiam ainda no país. Outrora, a contagem e a totalização dos votos demandavam dias e, às vezes, semanas de intenso trabalho. Nesse ínterim, e não obstante a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral, o processo eleitoral ainda se encontrava propenso a práticas fraudulentas, tendentes a distorcer o resultado da eleição, em prejuízo de alguns e benefício de outros, mas principalmente prejudicando a prática da cidadania em seu ideal mais puro. Com a criação do sistema eletrônico de votação de méritos incontestáveis e tão noticiados, a contabilização dos votos é realizada em um tempo bastante exíguo e total isenção. A Justiça Eleitoral conclui a totalização dos votos e divulga os candidatos eleitos poucas horas após o final da votação. Para ilustrar, no segundo turno do último pleito presidencial, a candidata vitoriosa se tornou conhecida em menos de 4 horas após o fechamento das urnas. E não é só. Sendo a Justiça Eleitoral, por excelência, a grande referência da democracia, sem olvidar o princípio republicano, sua estrutura interna não refoge desse modelo democrático e tampouco da alternância de poder. Assim, sua composição prestigia vários ramos da organização jurídica brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital federal, o qual é integrado pelo ministro Tarcísio, aqui presente, é o órgão máximo desta justiça especializada e composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados. Os tribunais regionais eleitorais, com sede em todas as capitais do país, compõem-se de 2 desembargadores, 2 juízes federais, 2 juízes de direito, 1 juiz federal e 2 advogados. A jurisdição eleitoral de primeiro grau é confiada a juízes do quadro dos tribunais de justiça. Por fim, há ainda as juntas eleitorais, que são integradas por 1 juiz de direito, a quem é atribuída a função eleitoral, e por cidadãos escolhidos na comunidade. Os magistrados eleitorais têm, em regra, essa função por no mínimo 2 anos, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, fato que, de certa forma, vai ao encontro do já citado princípio republicano, sendo o único segmento da justiça em que os magistrados não se tornam vitalícios no exercício da função. No tocante ao Ministério Público, não tem assento entre os membros dos tribunais eleitorais, mas não o tem apenas na qualidade de magistrados, pois essa instituição, por expressa regra constitucional, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, entre outras atribuições.
E como o regime democrático e justiça eleitoral guardam entre si um vínculo indissociável, é evidente que o Ministério Público exerce um papel de sumo relevo nas bancadas da jurisdição eleitoral, seja como parte, seja como fiscal da lei, servindo a sua atuação no tocante à lei da ficha limpa, como viva demonstração da importância que a instituição tem. Tanto no âmbito da atuação dos procuradores da República eleitorais, quanto dos promotores de justiça estaduais, o Ministério Público tem comprovado o relevo de sua atividade no campo eleitoral. Já conduzindo ao encerramento, eu não posso deixar de ressaltar a responsabilidade de todos os que fazem parte desse grandioso organismo que é a Justiça Eleitoral. Afinal, manter os predicados reconhecidos nacional e internacionalmente à Justiça Eleitoral requer grande empenho da parte de todos os que a integram, não se olvidando aqui a qualificada atuação de seus servidores, que são modelos. Se podemos hoje dizer que essa justiça especializada titulariza papel sem igual, que é o de propiciar o exercício da cidadania no que respeita às eleições e de forma transparente, frise-se, devemos isso à sua história e à maneira de agir dos que a integram, podendo-se imaginar em seu futuro outras grandes realizações. É uma instituição que enche de orgulho não apenas os que dela fazem parte, mas toda a cidadania e o reconhecimento que a população lhe faz, quanto à celeridade e correção com que age, é a viva prova sobre a necessidade e utilidade que tem. Orgulho-me de a ela pertencer e poder presidir o Tribunal Eleitoral do Estado com o maior eleitorado do país, e aqui poder reverenciá-la, principalmente por perceber o quanto princípios democráticos como os da moralidade, probidade e igualdade constitucionalmente previstos são nela observados. Muito obrigado. Agradeço imensamente as palavras do desembargador Coutro, que uma precisão cirúrgica, em 20 minutos exatamente, tratou de um tema tão interessante, fazendo um apanhado histórico da nossa justiça eleitoral e a sua relevância para a democracia brasileira. Eu passo, então, a palavra ao professor Guilherme Gonçalves para suas manifestações. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, na pessoa do eminente advogado e magistrado Marcelo Peregrino e também do grande professor de todos nós conhecido, Marcelo Figueiredo, a honra do convite de dividir não só a mesa com o eminente desembargador Antônio, com o professor Victor e com a professora Denise, mas de participar de um evento que é premiado pela qualidade absoluta dos seus palestrantes em sede internacional. Eu costumo dizer que o direito eleitoral, dizem que a primeira paixão do estudante é o direito penal. Eu sou um estudante um pouco diferenciado, porque a minha primeira paixão foi e continua sendo o direito eleitoral. E eu, de fato, Marcelo, poucas vezes tive a chance, nos vários seminários que participei, de ver um público tão qualificado do ponto de vista de se ressalvar essa dimensão internacional que o direito eleitoral, vislumbrado sobre a ótica de ser esse instrumento jurídico de garantia da democracia representativa, não tinha tido a oportunidade de dividir a mesa ou o evento com tantos ilustres palestrantes e com uma plateia tão qualificada, Luciano, o Luiz Viana, o eminente ministro Tarcísio e os demais, desembargador presidente aqui do TRE de Santa Catarina e demais. Eu quero começar dizendo, até porque a minha ideia é provocar um pouco mais do que refletir, que eu ainda sou fiel, a minha paixão se tornou amor. O que era uma paixão pela justiça eleitoral se tornou um amor. Eu, de fato, tenho uma relação, desde que me formei, com a justiça eleitoral. Isso aconteceu em 1994. E eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que se há um ramo do judiciário brasileiro que pode se ufanar, de fato se dizer, enquanto experiência de sucesso a nível mundial, não há nenhuma dúvida que esse atributo é o atributo da justiça eleitoral brasileira. Ela é célere, ela é eficiente, ela preserva o contraditório, pelo menos onde tive a oportunidade de advogar, onde advogo muito no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e no Tribunal Superior Eleitoral, você se sente dignificado enquanto advogado. Ninguém duvida da eficiência do direito eleitoral brasileiro, e eu pude testemunhar isso de presença inteira quando, ano passado, tive a oportunidade de fazer um curso de um mês na Fordham University, em Nova York, e lá fui
ter uma visão do direito norte-americano, cuja sistemática é muito diferente do direito brasileiro, e, de fato, eles saíram de lá impressionados quando nós, brasileiros, falávamos da nossa justiça eleitoral. Eu até lembrei, num artigo que publiquei, que uma das 5 reformas propostas pelo presidente Barack Obama, quando assume o seu segundo mandato, é a reforma do sistema eleitoral norte-americano, que, de fato, é a democracia que nos inspirou enquanto sistema de governo, mas, do ponto de vista da organização das eleições, fica muito a dever à justiça eleitoral brasileira, ao direito eleitoral brasileiro, à segurança que nós temos no âmbito da organização das eleições. A experiência, como bem lembrou o desembargador Antônio Coutro, da urna eletrônica é uma experiência admirada e que está sendo copiada em diversos países. Porém, isto não exime a justiça eleitoral brasileira e o direito eleitoral brasileiro de realizarem reflexões, e essas eu quero fazer a partir de um tema, que é um tema muito próprio e particular da organização jurídica e institucional da justiça eleitoral brasileira. Falo a respeito do poder regulamentar da justiça eleitoral sob o prisma da legitimidade democrática. E começo tentando definir essa ideia de justiça eleitoral dentro de uma indispensável e necessária, de um indispensável e necessário reposicionamento dessa justiça eleitoral, que, como muito bem lembrou o desembargador na brilhante exposição histórica que fez, é anterior à Constituição de 88. E, justamente por isso, inspirou alguns institutos da Constituição de 88, mas várias mudanças, verdadeiras viragens paradigmáticas, que a Constituição de 88 traz dentro dessa ideia de Estado democrático de direito, também precisam exigir do direito, continuam exigindo do direito eleitoral e da justiça eleitoral uma espécie de filtragem constitucional. Um dos aspectos que me parece mais relevante discutir neste momento histórico é essa questão relativa ao poder regulamentar da justiça eleitoral, que é, na minha visão, um atributo de sucesso. É uma característica que revela o porquê do sucesso da justiça eleitoral. Porque dentro da estrutura filosófica, da organização de um poder específico para organizar eleições, que se veja preconceitualmente livre das pressões políticas originárias, não se poderia atribuir tal função nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Executivo, aqui trabalhando com a ideia da tripartição clássica, que aqui no Brasil é muito presente em Montesquieu. Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo estão premidos pela lógica da política que a Justiça Eleitoral tenta, ou deveria tentar, evitar. Ela é, por definição, um órgão imparcial, que tem a finalidade precípua de defender a fidedignidade e a legitimidade do sufrágio, do voto, entendido aqui em sentido amplo. E no exercício dessa atribuição constitucional específica, não pode a Justiça Eleitoral deixar de regulamentar as leis que são dadas para a sua fiel execução. Essa é uma característica do sistema, aí falando para os colegas dos outros países, é uma característica do sistema brasileiro. E nessa atribuição, deve-se se discutir se esse poder regulamentar da Justiça Eleitoral tem ou não tem assento constitucional. Diante dessa visão, há 3 tipos de posicionamento. O primeiro posicionamento é o posicionamento radical, expressado com muito fundamento entre nós, por quem fez uma palestra hoje de manhã, o professor Rui Samuel Espíndola, e também pela professora Eneida Desirê Salgado, que vocês tiveram o prazer de ouvi-la ontem. Tanto Eneida Desirê Salgado quanto Rui Samuel Espíndola recusam base constitucional, e de forma muito bem fundamentada, diga-se de passagem, a esse poder regulamentar da Justiça Eleitoral. E argumentam de forma muito simples. A Constituição, quando quer atribuir poder regulamentar, o faz expressamente. E, de fato, a Constituição brasileira não atribui expressamente poder regulamentar à Justiça Eleitoral. Quando a Constituição Federal atribui poder regulamentar, o faz através do inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal, atribuindo ao chefe do Poder Executivo em todas as instâncias. Há uma segunda posição, não me perfilo a essa primeira posição, e nem a segunda, que defende, são 2 doutrinadores que a defendem, e algumas passagens eu vejo essa posição com muito perigo, que dizem que as resoluções, as instruções, lá do artigo 23 do Código Eleitoral, ou do artigo 105 da Lei 9.504, teriam força de lei federal, meio que dando uma natureza jurídica de regulamento autônomo às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. 2 doutrinadores que defendem isso, Thales Cerqueira, Ponte Dura César, o nome é comprido, e o Joel José Cândido. E é preciso ser honesto e revelar que algumas decisões do TSE
e do próprio Supremo Tribunal Federal parecem, às vezes, partilhar desse entendimento. Não há como ver de outra maneira, por exemplo, falarei com mais detalhar disso à frente, a Resolução 22.610 da fidelidade partidária. Uma série de outros doutrinadores, acredito que aqui entre nós, sei que o doutor Luciano pensa assim, que se eu não me engano, o ministro Tarcísio pensa assim, e vários, José Jairo Gomes, o próprio Adriano Soares da Costa e outros mais, entendem que há sim base constitucional para o poder regulamentar da Justiça Eleitoral, porém com limites. Com limites dos limites. Eu me perfilo dentre esses. Me parece que o artigo 23 do Código Eleitoral foi perfeitamente recepcionado pela Constituição Federal de 88, até por conta de se compreender a Justiça Eleitoral com essa natureza específica de ser o poder judiciário, no sentido jurisdicional, de dirimência dos conflitos eleitorais, mas também o poder executivo das eleições, na feliz expressão do Olivar Coneglian. Ela, de fato, não só jurisdicionaliza ou resolve os conflitos de interesse relativos às disputas eleitorais. Ela gerencia, ela organiza o processo eleitoral, ela, de fato, administra, no sentido executivo mais pleno, no sentido montesquieniano mais pleno, e só pode ser assim se levarmos a sério a ideia da Justiça Eleitoral como órgão imparcial de regulação dos conflitos de natureza eleitoral e dos conflitos decorrentes do sufrágio. Portanto, a concepção que aqui procuro defender é que esse poder regulamentar ele tem que ser vislumbrado sobre a ótica, sobre o filtro da clássica teoria do regime jurídico administrativo quando conceitua o poder regulamentar atribuído ao chefe executivo. Estritamente vinculado à fiel execução daquilo que a lei defere. E aqui é um primeiro aporte que eu gostaria de fazer. E aí de crítica à Justiça Eleitoral. Nós vivemos ainda um processo, e não sem razão, muito por culpa dos seus sujeitos principais, mas nós vivemos um momento de extrema demonização da política. E isso se reflete no processo de regulação do direito eleitoral. Há um discurso moralista, uma espécie de moralismo jurídico, que alguns usam a expressão ficha-limpismo para designar, onde tudo que provenha do mundo político é necessariamente ruim, sujo, desviado de finalidade, inadequado, a ser combatido, a ser reprimido. Isso, do ponto de vista do direito eleitoral filtrado constitucionalmente, é uma espécie de contrassenso absolutamente insolúvel, porque a Justiça Eleitoral existe para regular o político, não para reprimir o político. Pensar-se desta maneira, quando se pretende aplicar direito eleitoral, é mais ou menos pretender fazer uma defesa dos direitos fundamentais admitindo-se a tortura. Não tem sentido lógico. Não tem sentido lógico trabalhar o direito eleitoral considerando seus atores principais como uma espécie de contaminados de origem. Como se as portas do inferno se abrissem a cada eleição e os demôniozinhos ficassem correndo entre nós. Como se o processo não fosse muito mais complexo e todos os políticos e partidos não fossem consequência direta num regime plenamente democrático e com uma instituição tão eficiente quanto é a Justiça Eleitoral brasileira, como se isso não fosse consequência da própria tessitura social, que é a tessitura social do nosso país, do estágio de civilidade e desenvolvimento educacional, cultural, que ele se encontra. E aí há um problema. Há um discurso que pretende legitimar a intervenção excessiva, inclusive através do poder regulamentar, justamente porque diz o seguinte, todos já ouviram essa expressão, o direito eleitoral é o único campo onde o bandido faz as leis para si mesmo. Quantos já não ouviram isso? Que o legislador faz as leis, então nós, judiciário, não devemos levar muito a sério as leis que essa turma faz, porque eles só ficam pensando em defender seus próprios interesses. Ai, que horror! Vamos aqui baixar regulamentos para escoimar a nossa legislação desses absurdos, ou das ausências, ou das omissões, que esse pessoalzinho aí tem mania de fazer. Eu quero, de maneira muito vigorosa, refutar essa compreensão, sobretudo na ideia do exercício desta função executiva de poder regulamentar por parte da Justiça Eleitoral. Nós, Justiça Eleitoral, instituição, o direito eleitoral, como eu costumo dizer, dogmático operacional da democracia representativa, tem como missão garantir a plena disputabilidade do campo político
para que as opções da população expressas no sufrágio sejam as mais legítimas possíveis. Pretender-se tratar o sujeito do direito político, sobretudo o sujeito com a capacitação do sufrágio passivo, o candidato, de uma maneira a considerá-lo de origem como alguém errado, é mais ou menos como um juiz que apita um jogo de futebol e vai sempre achar o atacante impedido. Aí não tem jogo de futebol, não tem gol, não tem vitorioso, não tem jogo. A função da justiça eleitoral e do direito eleitoral é exatamente a oposta. É garantir a maior liberdade dentro de uma maior igualdade possível para que esses atores se desenvolvam. E é nesse sentido e nessa capacitação que o poder regulamentar tem que ser vislumbrado e interpretado. Isso é tão forte, e esse processo de intervenção foi tão grande, que na penúltima mini-reforma eleitoral, porque também, e aí culpa do legislador, a gente, quando se saiu a 9.504 em 97, eu me lembro, todos nós eleitoralistas comemoramos, até que enfim uma legislação perene, acabou o casuísmo da lei das eleições. Só que cada nova eleição está vendo desde 2006, vem uma mini-reforma. É a 11.300, é a 12.34, agora é a 12.891, que parece que nós estamos resgatando aquela triste tradição da lei para as eleições. E às vezes até atropelando a clara dicção do artigo 16 da Constituição Federal, que diz respeito ao princípio da reserva anual ou da anualidade. Mas o artigo 105 da Constituição Federal, da lei eleitoral da lei 9.504, estava tão evidente, talvez o legislador, chocado pela experiência da resolução que criou a fidelidade partidária, que ele escreve, no artigo 105 da lei 9.504, até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias. É como que o legislador gritando, atenção, justiça eleitoral, é regulamento, não façam algum tipo de regulamento autônomo, não legislem. E aqui é preciso lembrar, dentro desse aspecto, dessa reflexão, que a ideia que informa a teoria fundamental da tripartição de poderes, ela vale para todo o poder, que é aquela ideia de que quem tem poder tende a abusar desse poder até o momento que encontra o limite. Isso é válido para o executivo como nenhum outro poder, principalmente no Brasil. Isso é válido para o legislativo, talvez menos atualmente, mas também é válido para o judiciário. E é preciso que o judiciário tenha aquilo que se denomina de autocontenção para não invadir o campo, sobretudo quando premido pela melhor das intenções. E aqui vamos para alguns exemplos. Quero fazer essa comparação. Não há quem, numa reflexão política, discorde da fidelidade partidária. Ninguém de sã consciência ou de boa fé defende que um parlamentar eleito por um determinado partido possa ir trocando de partido conforme a sua conveniência pessoal, sem nenhum tipo de sanção. Mas eu acredito que ninguém que leve a sério uma visão de interpretação constitucional do que diz, do que é o papel reservado ao judiciário, vai deixar de concordar que a resolução 22.610, ela sofre. Eu sei que o Supremo disse que não, mas eu estou falando aqui academicamente. Ela sofre de uma inconstitucionalidade de origem. O judiciário, que é o poder, o judiciário e o judiciário eleitoral, que não é só judiciário, que já é por definição constitucional, acabei de dizer aqui, poder executivo, legislou. Todos nós sabemos disso. Legislou sobre direito material, legislou sobre direito processual, criou uma hipótese para defender um valor fundamental. Não tenho dúvida, o artigo 17 da Constituição Federal dizia que fidelidade já deveria ter sido regulamentado. Mas, esse exemplo, vamos tomá-lo como um exemplo positivo. Ah, que bom, tem fidelidade partidária. Para nós eleitoralistas, advogados, foi uma maravilha, porque normalmente em anos ímpares a gente fica numa entre-safra, e eu me lembro que em 2007, todos os escritórios de direito eleitoral foram sobrecarregados de ações de vereadores do interior que mudavam de partido, ainda com efeito retroativo, e tivemos que julgar, tivemos que trabalhar num monte de processo. Mas, vamos fazer de conta que isso foi uma coisa boa. Nós já tivemos por 2 oportunidades uma tentativa de criação de hipótese de inelegibilidade por meio de resolução. Falo aqui das resoluções de 2008 e 2010, de 2010 e 2012, que tentaram introduzir uma interpretação do parágrafo 11, do parágrafo 9º do artigo 11 da Lei 9.504,
declinando que aquele que tivesse suas contas eleitorais rejeitadas ou julgadas desaprovadas, não obteriam a certidão de quitação eleitoral. Ah, que legal. Não é possível que o sujeito que tem suas contas rejeitadas não tenha uma sanção. Ok, mas essa sanção tem que emergir da legislação. Sobretudo se era uma sanção de natureza gravíssima, de restrição ao direito fundamental. Porque não é possível que num país que se leve os direitos políticos a sério, não se compreenda que elegibilidade e registrabilidade e inscrição eleitoral, capacidade de sufrágio ativo e sufrágio passivo, sejam duas figuras da mesma moeda de direitos políticos. E se são direitos políticos com natureza jurídica de direitos fundamentais. E se são dotados de fundamentalidade, restrição só constitucionalmente, com base constitucional, ou por lei específica, não. Por resolução, tentou-se criar, a ponto do legislador depois ter reagido e ter especificado lá no texto do artigo 11 da Lei 9.504, que a apreciação compreende que a quitação eleitoral só não seria concedida quando o sujeito não apresentasse suas contas eleitorais, e não quando as tivesse rejeitada. Mas há dois outros casos, que um caso é interessante, numa determinada resolução para a campanha passada, liberou-se a tal da enquete, que era a tragédia dos municípios menores do interior. Porque faziam aquela inscrição, isto não tem caráter científico, e publicavam, fulano de tal está em primeiro lugar, enquete. 59% está com 10%. Isso praticamente avacalhou, para usar uma palavra bem específica, o sistema de controle das pesquisas eleitorais, principalmente em municípios médios e pequenos do interior. Na atual resolução, na 23.400, se proibiram as enquetes. Correto. Mas essa exacerbação do poder regulamentar da justiça eleitoral tem levado a um fenômeno, sobretudo nas eleições municipais, que me parece muito deletério. Que são, em vários municípios, eu tive a oportunidade de verificar isso, o próprio juiz eleitoral da comarca baixando resoluções ou portarias limitando hipóteses absolutamente legitimadas e legais de propaganda eleitoral, de manifestação. Lá no estado do Paraná, em 2008, isso chegou ao ponto, e aqui eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, do juiz eleitoral da capital, que tinha a responsabilidade, com aquelas zonas eleitorais temáticas, de controlar a propaganda de rua, ele baixou uma portaria, sem brincadeira, proibindo o comício na Boca Maldita. A pretexto do exercício do poder de polícia da propaganda eleitoral e argumentando que, se ao TSE incumbe suas instruções, vai havendo o poder regulamentar subordinado. E eu sei de várias e várias cidades do interior, eu sei que aconteceu em Santa Catarina, aconteceu muito no Paraná, aconteceu muito em São Paulo, lá e no Paraná chegou ao ponto do então presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Jesus Sarrão, um constitucionalista de primeira grandeza, grande presidente, ter feito uma portaria para proibir que os juízes baixassem a portaria. Acho que o desembargador se lembra disso. Não pode. Se a propaganda eleitoral dizia pode fazer isso, pode. O eminente juiz e advogado Marcelo Peregrino me disse que teve uma situação aqui, em Gaspar, que se liberasse uma carreata nos últimos 10 dias, teria morte na cidade. Aí, para essa situação específica, chegou-se à conclusão que o poder de polícia, até aqui eu vou, mas proibir genericamente aquilo que a lei permite, a pretexto do poder de polícia como uma espécie de resultado do exercício do poder regulamentar, desse poder executivo que a justiça eleitoral tem, não me parece possível. Portanto, me parece, e aqui eu quero defender isso com muito vigor, que essa releitura que se faz da justiça eleitoral, justamente pelas suas virtudes, não pelos seus defeitos, tem que levar em conta essa pré-compreensão dos direitos políticos como direitos fundamentais. E quando se fala nessa expressão, é preciso trazê-la à realidade, substanciá-la com a ideia que o direito político é daquele que vota, mas também do que é votado. Justiça eleitoral que intervém demais, e aí vou na linha do que já o doutor professor Luiz Viana de Queiroz colocou, é justiça que desqualifica o processo democrático. Eu brinco com uma expressão, com uma comparação, justiça eleitoral, quando a justiça eleitoral aparece mais no processo eleitoral do que os candidatos que estão debatendo, do que as forças políticas que estão em disputa, isso é mais ou menos
É tão agradável a democracia quando é agradável quem gosta de futebol, uma partida de futebol onde o juiz aparece mais que o jogador, mais que o atacante, mais que o zagueiro. Não tem sentido. O papel da justiça eleitoral também é um papel meio que de controlar, arbitrando, permitindo que dentro das balizas legais e das balizas constitucionais, os principais atores do processo sejam os sujeitos que disputam a eleição e aqueles que, fundamentalmente, são a base de todo elemento de proteção, que é a população, que é o eleitor, que tem que ter seu sufrágio considerado e tem, e aqui concluo, que ser visto nas suas contradições também. Essa ideia de demonização da política e sacralização do eleitor, ela me parece já se esgotou. O excesso de tutela do eleitor não é correto. Por quê? Porque num sistema rigorosamente democrático como o nosso, que muitos avanços já teve, e que tem um papel institucional, uma segurança institucional já consolidada há pelo menos 20 anos, é preciso dizer que cada população tem, de fato, o governo que merece. Se votou mal, só com mais democracia é que se resolve a democracia. Que se assegure a ampla liberdade de disputabilidade, a ampla liberdade de debate, para que na próxima eleição os erros daquele que foi eleito e foi mal sejam revelados e que o único que possa trocar seja o soberano popular. É essa a análise que eu gostaria de fazer, ressaltando que dessa forma vislumbramos, e aí sim, cada vez mais forte, mais exemplar e mais condigna com o Estado Democrático de Direito, essa justiça eleitoral, que de fato hoje já é exemplar, e falo com toda a segurança, é motivo sim de nós nos orgulharmos em todo o mundo, porque nós brasileiros conseguimos algo que poucos países, para não dizer quase nenhum, conseguiu, que é ter uma perfeita fidedignidade entre aquilo que é colocado na urna e aquilo que reflete a vontade do eleitor, como disse o desembargador Antônio Coutro. Às vezes, em 4 horas apurando uma eleição presidencial, quando nós já vimos nos Estados Unidos e em outros países, 5, 6, 8, 10 dias, para não falar da eleição entre o Al Gore e George Bush, que foi decidida na Suprema Corte por um processo de recontagem. Até hoje, quem perdeu aquela eleição não engole muito bem, o fez para manter a estabilidade democrática. Eram as reflexões que eu gostaria de trazer. Acredito que consegui ficar dentro do tempo. Agradeço de novo o convite. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, professor Guilherme Gonçalves, que demonstrou em palavras que realmente, né, ama a justiça eleitoral, né, e fez uma análise muito interessante sobre o poder regulamentar e a separação de poderes, abordando temas atualíssimos no âmbito do direito constitucional e eleitoral. Eu passo, então, a palavra à doutora Denise Schlickmann para suas manifestações. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, doutor Marcelo, agradeço a honra de integrar esta mesa, saúdo a todos os integrantes, é uma honra estar entre os senhores, é sem dúvida um congresso, um seminário de altíssimo nível, e a mim é uma honra poder integrá-lo, lhe agradeço. Agradeço também o meu amigo, meu colega Gonçalo, que tão disponível, tão prestativo em tudo que lhe solicitei. Eu pedi a ele a logomarca do evento para poder colocar aqui na minha apresentação. E o Gonçalo foi tão prestativo que ele não só mandou a logomarca, como mandou alguns outros elementos que eu pudesse usar na apresentação, como, inclusive, uma foto dos Simpsons, que eu, infelizmente, não consegui integrar na apresentação, Gonçalo, mas está tudo sob controle. Pode colocar, por gentileza, na primeira tela? Então, nós vamos tratar da justiça eleitoral, regulação e fiscalização das eleições. Eu fico muito feliz de integrar uma mesa que defende esse poder normativo e regulador da justiça eleitoral, com algumas limitações, é claro, mas que o defende. Ontem, ouvi o contraponto, a questão do eventual excesso, e que, por vezes, infelizmente, pecamos nós, da justiça eleitoral, nesse ponto, mas eu entendo que, basicamente, nós temos todo um arcabouço legal e normativo para bem exercer tanto esse poder regulamentar quanto o poder fiscalizador. E aí, gostaria de discutir com os senhores o que faz a justiça eleitoral. Se ela expede meras instruções normativas ou se ela, de fato, dá operacionalidade à lei. Eu entendo que as instruções normativas a que se refere a Lei 9.504, mencionada pelo colega que me antecedeu, não quereria dizer, não teria por objetivo a mera instrução dos servidores das estruturas internas da justiça eleitoral. O poder regulamentar não pode se restringir a tão pouco.
é preciso, sim, dar operacionalidade à lei. E é isso que vem fazendo a Justiça Eleitoral em todas as instruções que expede. A intenção é sempre a de produção de estruturas de regulação eficazes e da formação de uma rede efetiva de fiscalização, para dar validade, para dar guarida à vontade do legislador, que está expressa, isso sim, na lei eleitoral, e é necessário que seja assim. Então, esse poder regulador, ele tem uma matriz constitucional. A Justiça Eleitoral está autorizada a exercê-lo pela Constituição Federal, no artigo 121. Temos a lei complementar, que instituiu o Código Eleitoral Brasileiro, que também, no artigo 1º, atribui à Justiça Eleitoral a incumbência de dar operacionalidade às resoluções e às regras eleitorais. Por fim, a lei eleitoral, que é uma lei permanente desde 1997 e que vem sendo reformada paulatinamente, mas é uma lei permanente e que confere especificamente ao Tribunal Superior Eleitoral, nossa instância superior eleitoral, o exercício do poder regulamentar. Isso está lá no artigo 105 desta norma. Então, vejamos, nós temos um arcabouço normativo suficiente à regulação das eleições e das leis eleitorais. Então, há uma presunção de legalidade e legitimidade em todas as normas que emanam da Justiça Eleitoral. Há uma presunção, elas são emanadas de poderes competentes e exercendo um poder que lhe foi legalmente conferido. Então, o objetivo é regular os institutos eleitorais que estão estabelecidos em lei, e um eventual descumprimento dessas normas exige uma declaração de invalidade dessas mesmas normas. E, para tanto, no poder jurídico constituído no Brasil, nós temos as declarações de inconstitucionalidade, nós temos o controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário. Então, eu não penso que seja admissível descumprir norma da Justiça Eleitoral pela mera discordância do seu conteúdo, ou por uma interpretação de que, em algum momento, por alguma razão, essas normas se contrapõem a algum dispositivo legal, sem questioná-los efetivamente nos fóruns competentes. Então, descumprir norma da Justiça Eleitoral, resoluções que instruem as eleições, exigem uma declaração de invalidade dessas mesmas normas. Caso contrário, elas têm que ser integralmente cumpridas. E aí nós verificamos um contraponto do legislador. O que faz o legislador diante do exercício desse poder regulamentar da Justiça Eleitoral? Nós temos, nos últimos anos, presenciado um poder legislativo reativo, ou seja, o poder legislativo reage às instruções que a Justiça Eleitoral expede para dar cumprimento à lei que ele mesmo editou. Então, o que temos? A instituição de controles, que gera o refazimento das leis, e reformas eleitorais muito pontuais. Todos ouvem falar de reformas políticas consistentes, amplas, que jamais são votadas. O que nós temos, a cada ano que antecede a eleição, e, por vezes, durante o ano eleitoral, são reformas eleitorais casuísticas para solucionar questões muito específicas, muito pontuais, e de regras sem observar o princípio da anualidade que está na Constituição Federal. A Constituição Federal do Brasil garante que, se houver a alteração do processo eleitoral em vigor antes de um ano da próxima eleição, estas leis não tenham validade. Então, o que nós temos? Nós entramos num campo de discussão normativa sobre a validade ou não daquelas normas em relação a se elas alteram ou não o processo eleitoral. Neste momento, nós estamos exatamente discutindo isso. As leis que estão por vigorar para a eleição estão alterando ou não o processo eleitoral? Porque, se elas estão alterando o processo eleitoral, não podem vigorar um ano antes da realização das eleições. Se entendermos que não há uma alteração do processo eleitoral, elas podem vigorar imediatamente. Mas, enquanto essas questões não estão bem definidas, como pode a Justiça Eleitoral estabelecer regras de regulação e controle robustas o suficiente se ela não tem, diante de si, definida se há aplicabilidade dessas novas regras ou não? Então, atualmente, o TSE está por decidir sobre a aplicabilidade da última reforma eleitoral, que é a Lei 12.891, do ano anterior, e o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, decide sobre a validade ou não de doações de pessoas jurídicas.
Mas o próprio Supremo Tribunal Federal já adverte: haverá uma modulação dos efeitos desta decisão. Então, embora todos saibamos que a maioria do Supremo Tribunal Federal já decidiu ser contrária à doação de pessoas jurídicas nas eleições, nós não sabemos qual será a extensão disso, em que momento isso valerá, se teremos regras de transição ou não. Então, não teremos ainda como atuar sobre isso. Não posso deixar de trazer aos senhores para reflexão, trazendo o tema para uma área mais específica, de regulação e controle específico, sobre os mecanismos de financiamento de campanhas e gastos eleitorais, porque é a área da minha especialidade. É onde eu poderia lhes falar melhor sobre essa questão regulamentar da Justiça Eleitoral. Eu já milito no Tribunal Superior Eleitoral, nos grupos de trabalho que produzem as minutas de normas para apreciação da Corte Superior há 20 anos, neste ano. Então, convivi com todas essas mudanças que nós tivemos na legislação eleitoral e posso dizer aos senhores que nós enfrentamos grandes problemas. Em relação ao impacto da reforma eleitoral, o foco é midiático, de redução de custos de campanha, nessa área específica, é isso que se vê. O que quer a reforma eleitoral de 2013? Reduzir os custos de campanha. Então, vamos verificar como a mídia está divulgando efetivamente isso. E o Senado aprovou o projeto da mini-reforma eleitoral. As novas regras só valem para as eleições do ano que vem se forem sancionadas pela presidente Dilma Rousseff até o dia 4 de outubro. O texto aprovado cria limites para a contratação de cabos eleitorais e para gastos com alimentação de pessoal e aluguel de veículos. Autoriza a realização de comícios até a madrugada do dia das eleições e a livre manifestação de candidatos nas redes sociais. Proíbe o uso de faixas, placas e a pintura de muros. E também a substituição em cima da hora de candidatos ficha suja. A troca terá que ser feita até 20 dias antes da disputa. Os senadores rejeitaram a proposta que obrigava a divulgação dos valores e dos doadores durante a campanha. O projeto vai agora para a Câmara. E o resultado final, nós sabemos, esse projeto foi aprovado e se transformou na lei da reforma eleitoral, da última reforma eleitoral. Mas é preciso verificar se esses dispositivos, de fato, terão eficácia ao que se propõe, ao que se diz que eles fariam, né? Então, vejamos só alguns exemplos nessa área específica de financiamento de campanha. A quem observa o texto puro da lei, parece que há um aperfeiçoamento dos extratos eletrônicos bancários que nós recebemos na Justiça Eleitoral para verificar a correção das prestações de contas de campanha eleitoral, que são encaminhadas aos estrangeiros, um pequeno esclarecimento, pelos candidatos, comitês financeiros e partidos políticos à Justiça Eleitoral. A princípio, isso é excelente, mas nós vemos que o prazo que lá está fixado, o Sistema Financeiro Nacional não cumprirá. Ele não pode cumprir. Não há um fechamento dos valores financeiros no prazo que está na lei, que eles nos deveriam fornecer. Então, não teremos. E, neste mesmo momento, a lei eleitoral diz, por essa razão, porque temos extratos eletrônicos, não teremos mais recibos eleitorais. Mas não teremos os extratos eletrônicos a tempo, então precisaremos dos recibos eleitorais. Ela proíbe o aluguel de bens particulares para propaganda eleitoral, são gastos irrisórios atualmente, são muito pequenos, não tem impacto no financiamento das contas. Limita os gastos de campanha, aí sim o grande foco dessa mini-reforma eleitoral. Alimentação pessoal em 10%, aluguel de veículos em 20%, mas não estabelece absolutamente controle nenhum. E não fixa penalidade para ninguém se descumprir estas regras. As prestações de contas parciais que nós recebemos em agosto e setembro, antes da prestação de contas final da campanha à Justiça Eleitoral. Essa mesma lei vem dizer, olha, a informação sobre doadores e fornecedores é só depois, no final da campanha eleitoral. Ela sempre disse isso. Mas a Justiça Eleitoral interpretou que, após a edição da Lei de Acesso à Informação, todos tinham direito de conhecer esses doadores e fornecedores, e passou a divulgá-los. Agora, a mini-reforma eleitoral volta a reafirmar, não pode divulgar. A Lei de Acesso à Informação não é uma lei complementar. Esta lei eleitoral é lei específica, lei especial. Em tese, prevalece sobre a Lei de Acesso à Informação. E isso praticamente invalida uma série de mecanismos que a Justiça Eleitoral acabou de estabelecer. Dispensa da comprovação de doações estimáveis em dinheiro, e aqui abro um parênteses também para os que não estão afeiçoados a esse termo, nós temos a possibilidade de receber, no Brasil, doações financeiras em dinheiro e doações que chamamos estimáveis em dinheiro, ou seja, doações de bens e serviços. Essas doações de bens e serviços, diz a nova lei,
que não é preciso comprovar se for cessão de bens móveis inferior a R$ 4.000. A grande maioria das cessões de bens, os veículos, os aluguéis de imóveis, todos fogem à comprovação e a Justiça Eleitoral, então, não pode exercer fiscalização sobre isso. Nada das doações entre candidatos, partidos ou comitês financeiros, o que for estimável em dinheiro. É muito comum que o partido contrate os serviços e distribua santinhos, publicidade, contratos publicitários entre seus candidatos. Se não tiverem que comprovar, para nós, o que faremos? Como exerceremos o controle? Qual será o valor da campanha daquele candidato que apenas recebeu doações estimáveis em dinheiro? Estabelece também a lei limites para a contratação de pessoal, e essa é a grande novidade, né? Mas vejam como é o limite. É conforme o eleitorado, é preciso identificar os contratados, até aí está tudo bem, está ótimo. Mas aí vem a exclusão. Olha, não vale nesse controle a militância não remunerada, o apoio administrativo e operacional, os fiscais, os delegados e os advogados. Sobrou quem? Os senhores conseguem identificar a quem está efetivamente limitado? Eu creio que nem a senhora que faz o cafezinho. Não está ninguém nesse limite. E, mesmo assim, os contratados objetos da limitação não sabemos quem são, e há uma sobreposição dessas regras de limites que é quase impossível interpretar. Imaginem, de fato, executar, cumprir. É muito difícil. Temos ainda, isso no viés da reforma eleitoral, temos ainda, no âmbito da Justiça Eleitoral, o aguardo do que será o impacto da proibição das doações de pessoas jurídicas. Aquilo que parece ser muito bom, uma unanimidade para toda a sociedade, que não quer a interferência do abuso do poder econômico, das pessoas jurídicas, etc., é preciso lembrar que essa mesma regulamentação que proibia as doações surgiu em um contexto de um Brasil que não punha limites a essas doações. Não havia nenhum tipo de previsão de que essas pessoas jurídicas pudessem fazer doações. O que nós tínhamos era 100% de Caixa 2. Será que os limites que nós temos são tão ruins que é melhor não tê-los? Na verdade, a minha posição, e aí como escritora do assunto, não como coordenadora de controle interno, como membro da Justiça Eleitoral, é de que, infelizmente, nós vamos empurrar todos esses valores para o Caixa 2, e nós não teremos nenhuma rede de controle específica e suficiente a coibir os excessos. Não teremos ainda, por enquanto, a modulação da decisão, e é possível ainda que esses valores sejam todos absorvidos por pessoas físicas. A empresa que, de fato, quiser dar suporte a uma eleição, ela pode simplesmente direcionar esses recursos para 10, 100, 200, 300 pessoas físicas, e nós teremos esses recursos da mesma maneira na campanha eleitoral. Mas, mesmo assim, apesar de todas essas dificuldades, por isso que eu disse aos senhores que eu queria entrar nessa matéria, porque essa eu conheço bem os meandros e poderia lhes exemplificar, a Justiça Eleitoral exerce, sim, um controle muito eficaz na medida das possibilidades que a lei lhe permite. Ela se utiliza para tanto, e talvez os senhores não tenham esse conhecimento, inclusive de instituições externas à Justiça Eleitoral. Nós contamos hoje com a Receita Federal do Brasil, com o Sistema Financeiro Nacional e, nestas eleições, com todas as fazendas públicas, fornecendo as bases de dados de cadastros de pessoas jurídicas, pessoas físicas, fontes vedadas, notas fiscais eletrônicas. Tudo é feito para haver um bom controle. As prestações de contas no Brasil, dos valores arrecadados e gastos em campanhas eleitorais, são prestadas em meio eletrônico. Isso viabiliza um cruzamento de informações muito consistente, tanto com as bases de dados nossas da Justiça Eleitoral, ou seja, todas as prestações de contas em todo o Brasil são cruzadas. Então, se um prestador de contas, um candidato a deputado federal em São Paulo, desembargador, fizer uma doação para um candidato em Santa Catarina, nós poderemos cruzar isso e verificar se é verdade. Primeiro, se um doou, o outro recebeu. Um disse que recebeu e o outro não doou. Um doou 100 e o outro disse que recebeu 50. Nós sabemos isso no momento em que as contas são recebidas pela internet e imediatamente divulgadas a todo o público brasileiro. E temos ainda os cruzamentos de informações com todas essas redes externas que lhes disse. Para estas eleições, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral prevê expressamente a solicitação de quebra de sigilo bancário e fiscal, já pela unidade técnica que pode propor ao relator do processo para que quebre sigilo bancário e fiscal, quando evidenciar a possibilidade
de fraude ou de necessidade de aprofundamento de exames. Recibos eleitorais, que são documentos que, hoje, legitimam as doações de campanha eleitoral, são emitidos nesta eleição, todos online, pela Justiça Eleitoral. A numeração é controlada online. O candidato vai entrar no site da Justiça Eleitoral, vai dizer que ele precisa emitir 50 recibos eleitorais. Ele só poderá emitir mais 50 ou mais 100, ou quantos necessitar, depois que disser à Justiça Eleitoral quem são exatamente todos os doadores, para quem ele entregou esses recibos eleitorais. Isso vai nos permitir um controle bastante eficaz. Nesta resolução também temos instrumentos de combate às doações ocultas, aqueles que não estão familiarizados com o termo, são as doações que chegam às campanhas eleitorais pelos partidos políticos e que a sociedade acaba por não saber quem são os efetivos doadores. Por vezes, o partido político recebe doações de uma série de pessoas que, às vezes, nem podem doar para a campanha eleitoral, mas, na hora da prestação de contas lá, do governador do Estado, do senador da República, do presidente da República, a doação figura como doação do partido político. Nesta eleição, nós vamos coibir isso expressamente e vamos responsabilizar solidariamente os beneficiários. Nós vamos conseguir identificar a fonte desses recursos até a sua efetiva aplicação. Há também um controle bastante rígido sobre dívidas de campanha. Dívidas de campanha terão que ser liquidadas, no máximo, até a próxima eleição para o mesmo cargo. Terá que haver uma anuência expressa dos credores, e nós vamos controlar isso nas prestações de contas subsequentes. Já faremos autuação e início de exame de contas quando recebermos a primeira prestação de contas parcial. Isso vai nos dar mais tempo de análise, vamos poder controlar melhor. Vamos controlar a arrecadação de recursos pelos órgãos partidários municipais e ainda poderemos exercer uma fiscalização concomitante ao tempo em que as coisas acontecem. Não sei o que os senhores pensam, mas eu creio que todos esses regulamentos têm muita eficácia. É possível, com os poucos instrumentos de que dispomos, controlarmos com bastante regularidade e eficácia. Enfrentamos um conflito na regulação, e aqui já me encaminho para o final. Há um esforço normativo muito consistente, também operacional, de integração de normas pela Justiça Eleitoral, e, em contraposição, uma redução de penalidades na lei diante da constatação de infrações. Nós, hoje, basicamente, dispomos do artigo 30A da Lei das Eleições, que é muito pouco utilizado. É um dos nossos únicos instrumentos e nós não o utilizamos adequadamente. Então, o que vemos hoje é uma progressiva descriminalização de condutas na lei, uma extinção de penas pecuniárias e uma tentativa de enfraquecimento do poder de fiscalização, ainda que as normas de regulamentação da Justiça Eleitoral sejam, a cada eleição, mais eficazes. E, por fim, concluo dizendo que a eficácia do poder regulamentar e fiscalizador da Justiça Eleitoral não depende só dela. Nós dependemos de normas que emanem do Congresso Eleitoral com essa mesma finalidade. É preciso que as leis também tenham essa mesma intenção, porque, ainda que exerçamos da melhor forma que podemos esse poder regulamentador, ele sempre estará adstrito aos parâmetros da própria lei que está regulamentando. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Denise, que nos traz a sua rica contribuição, sua rica vivência da prática na área do controle interno do tribunal. E passo a palavra ao professor Vítor Ibáñez Rosas para suas considerações. Muito obrigado. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias. Primeiro, muito obrigado pelo convite a essa importantíssima jornada neste seminário sobre Constituição e Direitos Políticos. Muito obrigado, especialmente à Escola Judicial de Santa Catarina, ao Tribunal Regional de Santa Catarina e ao professor Marcelo Figueiredo pelo convite. Realmente foi muito bem recebido, muito bem tratado. E tenho a sorte de que nos painéis que fui presidido, algumas questões que eu vinha pensando explicar já foram desenvolvidas e, ao mesmo tempo, foram gerados novos assuntos.
Então, sem sair do assunto, vou entrar nesses assuntos, neste painel onde também muito bem foi falado sobre isso, e como poderá ver sobre a bandeirinha, a Argentina já estaria perdendo e tenho 20 minutos ainda. Então, nesse seguinte, há uma categoria que nós hemos visto desde a análise da ótica da construção argentina de 1994. Então, temos que pensar na categoria do regime político. O sistema são dois sistemas diferentes. Aqui, o sistema é uma... Então, há diversas perguntas sobre quem deve governar, como deve governar. O regime é a aplicação concreta, pontual, histórica e geográfica numa determinada comunidade política. Isso é muito claro na Constituição argentina, desde seu artigo 1º, quando diz que a nação argentina adota para seu governo a forma representativa, republicana e federal, segundo o estabelecido na presente Constituição. Para dar uma resposta ao conflito que está colocado pelo tema da regulação das eleições, temos de partir do sistema argentino, que nosso regime político não é federal puramente. Nosso regime político é uma unidade federativa, ou uma federação unitária. Então, e assim foi concebido pela Constituição de 53 e pela Federação de 37. Isso que distingue o regime político argentino do americano, quando, no sistema americano, o federalismo foi uma forma de unir. O federalismo no sistema argentino foi uma forma de desunir aquela unidade que já vinha desde o reinado de 1976 e atravessava desde 1810 a 1853, durante o período da anarquia dos anos 20. É dizer que, partindo desse princípio, eu insisto ao final das algumas conclusões que eu vou tomar depois, temos de ter em mente que muitos institutos da Constituição argentina são de natureza unitária. E também temos de ter em conta que não há sistema federal igual ao outro. E aí é quando deixo essa advertência do tema da diferença entre o regime e o sistema político. Nosso federalismo misto unitário federal hoje apresenta a presença de um Estado federal, certamente, 23 províncias e a cidade autônoma de Buenos Aires, que adquire autonomia com a reforma de 94 e também na Manda Constitucional de 94 até os municípios para dotá-los de autonomia. Nesse federalismo, nesse sistema federal argentino, as normas constitucionais do artigo 5, 121, 122 e 123 deixam claro que existe, a favor das províncias, o princípio de reserva em matéria de regulação e regulamentação de todo o que tem a ver com o regime eleitoral. Isso, certamente, não é novidade, principalmente, sobretudo para os que estão presentes aqui, os amigos brasileiros, quando falamos de uma ordem dupla. E quando falamos dessa dupla ordem que estava explicitado aqui, na Argentina temos não somente essa ordem dupla legislativa em matéria eleitoral, mas também temos essa ordem dupla em matéria de órgãos, as quais aplicam e desenvolvem a questão eleitoral. Então, assim, temos em nível federal, como nas duas grandes cabeças, a Direção Nacional Eleitoral, na órbita do Poder Executivo Nacional, que é encarregada de levar adiante o processo eleitoral, e a Câmara como órgão jurisdicional da solução de conflitos eleitorais em matéria federal. Então, só a possibilidade é um recurso extraordinário da Corte Suprema de Justiça da Nação e nos casos de uma colocação de inconstitucionalidade. Os conflitos eleitorais, então, são variados, dissímiles, e partem, em primeiro lugar, de uma importante diferenciação legislativa. Hoje, na Argentina, temos o sistema de primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, estabelecido pela Lei 26.571, no final do ano 2009, e nem todas as províncias argentinas recebem essas primárias. Hoje, na Argentina, nós temos uma modificação no regime eleitoral que permite o voto de quem tem 16 anos
cidadãos há 18 anos de uma forma voluntária. E constituições províncias como da província de onde eu venho, a província de Mendoza, que eu digo que já digo para vocês que ela é a mais linda e a melhor da Argentina, que estabelece na Constituição que o direito ao voto se adquire aos 18 anos. Temos também conflitos em matéria de boleta partidária e boleto único. Províncias que têm boleto único e outras que têm boleto partidário. O sistema federal não adota um sistema de boleto único, só de boleto partidário. Financiamento. Em matéria de financiamento, distintas regulações no nível local e no nível federal, campanhas eleitorais, distintas regulações em matérias federais e em matérias locais, votos eletrônicos em algumas províncias e não assim no nível federal, e não em todas as províncias também temos esses votos eletrônicos, então só em algumas. E vocês podem observar que trabalhei com 2 sentenças na Câmara Nacional Eleitoral, que são no ano de 2013, onde temos 2 questões interessantes. E uma delas, a discussão tinha a ver com um pedido de um agrupamento político de aderir à boleta das candidaturas locais, provincianas e municipais, à boleta das candidaturas federais. A Câmara, quando resolve a questão, na verdade, não resolve nem a favor nem contra da união ou não das boletas, porque o certo é que não era uma matéria discutida. E alguém disse muito importante que o grave do caso era que quem era candidato a governador da província também era a senador nacional pelo mesmo grupo político, pelo mesmo partido jurídico. E por quê? Porque a ordem legislativa provinciana permitia a candidatura ao governador e a ordem federal permitia a candidatura a senador. O que disse a Câmara? Não, a gente não pode resolver isso porque não foi colocado. Diz que há uma importante confusão que é transmitida ao eleitor. Sim, então ela formula uma crítica e formula um exortamento a abandonar esse tipo de prática, digamos assim. E no mesmo ano de 2013, em outra parte da Câmara Eleitoral Nacional, se apresenta a situação de que o Sistema Nacional da Argentina em eleição direta e de forma conjunta se elegem 3 pela província e 3 pela cidade de Buenos Aires, onde eles pelo partido que obtém mais votos e é o que segue ao terceiro senador pelo partido que sai em segundo nos mais votos. É certo que 2 agrupamentos políticos, eram 2 frentes, haviam apresentado seus candidatos, mas o particular disso é que um dos candidatos de uma dessas frentes fazia parte naturalmente do agrupamento político que havia apresentado a outra lista de senador e com o qual, nessa província, praticava a eleição, os 3 senadores pertenciam definitivamente ao mesmo partido político. Então, o que disse a Câmara? A Câmara diz, não podemos decidir contra isso, porque o certo é que as frentes do agrupamento são agrupamentos juridicamente distintos. No entanto, advertimos que a presença de uma igualdade de tratamento enquanto à ideologia e ao candidato que ia ser o terceiro senador e tem de convalidar naturalmente. Então, eu digo, depois de pensar nisso, não podemos pensar que tudo que foi criticado no sistema argentino ataque definitivamente a defesa do sistema. E por quê? Porque a Câmara pôde atuar nesses 2 casos quando se produziu uma situação muito particular. Aplicou-se uma velha lei, que é aplicada regularmente 15.262 do ano de 1959, que permite às eleições nacionais ter essas eleições na mesma data. Essa lei é a que permite à Justiça Federal tomar a competência para resolver os conflitos, inclusive de ordem local, produzindo a absorção da ordem local na definição dos conflitos que se colocam. Ou seja, essa simultaneidade de eleições que tem sido questionada na Argentina por ser antifederal e própria do sistema unitário, tem sido a única via para que a Câmara Nacional Eleitoral possa se pronunciar a respeito e resolver, ou pelo menos exortar, a abandonar práticas eleitorais que são nefastas
nas províncias argentinas. ¿Por qué digo nefastas? Por que eu digo nefastas? Porque no regime federal não é o único que tem de ser protegido em matéria eleitoral. Nesses dois casos, o que está em jogo não é o federal, é o representativo e o republicano. E o representativo e o republicano, junto com o federal, conformam uma única fórmula de sistema de regime político A raíz de esto, unitário. y teniendo en E, cuenta com base nisso, e tendo em conta que estou nesse país, es que advierto que faço uma advertência aqui que, no caso do Brasil, com o seu federalismo, no caso do México, que aqui também está representado o amigo mexicano com quem estive conversando hoje na última reforma que acaba de acontecer no México, sendo o sistema federativo, eles conseguem, de alguma maneira, tomar esse debate e dotar aos órgãos federais da possibilidade de dar resolução a esses conflitos. E acredito, apesar de não conhecer, devo dizer que o debate acontecerá nesse sentido, mas na Argentina, voltando ao que eu comecei aqui, com um sistema com fortes notas unitárias, não seria contrário à Constituição começar a pensar em um sistema de melhor e maior controle no nível federal que coloque as províncias em, pelo menos, um ponto de partida que garanta o sistema republicano e o sistema representativo. Aqui, hoje e ontem, falou-se muito de sistemas e regimes eleitorais. Falou-se muito de governabilidade e participação. Falou-se muito de presidencialismo e parlamentarismo. É certo que, quando discutimos em nosso próprio país, a gente pensa que os problemas que nós debatemos são somente relativos ao nosso país. E o certo é que esses âmbitos, a possibilidade que nos dão é perceber que o que nós estamos discutindo na Argentina é a mesma coisa que estão discutindo aqui na Itália, é a mesma coisa que estão discutindo no Brasil. É o mesmo que se discute no mundo. O sistema eleitoral e o regime eleitoral são a chave da segunda parte de qualquer Constituição. Qualquer Constituição, na sua parte orgânica, depende do sistema eleitoral. Nunca são neutros. E de como nós introduzimos reformas a esses sistemas eleitorais, da maneira como nós fazemos isso, teremos efeitos distintos a favor da maior governabilidade ou a favor da maior representatividade. Mas os sistemas eleitorais, o regime eleitoral, o presidencialismo e o parlamentarismo, quando são debatidos, discutidos, eu acho que humildemente estamos debatendo questões de transcendência filosófica. Estamos debatendo simplesmente ferramentas constitucionais e legais que são mais favoráveis ou não a uma comunidade política determinada em um momento determinado. Não é por nada que um sistema parlamentário eles colocam questões a favor do sistema presidencialista. E na Argentina, se vocês soubessem, de repente vocês sabem, que dos grandes tentativas que existem de implementar um sistema parlamentar em vez do sistema presidencialista histórico, toda essa análise que a gente está fazendo, essas duas grandes temáticas que se desenvolveram esses dias, eu acho que são comuns a muitos dos nossos países. Eu acho que são uma chave da solução de muitas situações políticas atuais. E a isso temos de somar algo que também foi dito aqui. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, como bem expressava o professor Pissolo, resolveu também em matéria de direitos políticos. Também fez decisões em relação a isso. E aqui, não podemos esquecer de que tanto na Europa quanto na América, estamos em um processo que eu poderia denominar, e aqui sim acho que se pode gerar um importante debate, não porque eu estou dizendo, mas porque podemos ter um debate a partir do seguinte: a criação, a adoção desses sistemas internacionais, a jurisdição, além de qualquer limite das cortes internacionais, essa normativa mais permeável dos tratados internacionais, com cortes intervindo não só a favor de garantir
garantir a vigência dos direitos, mas também em matéria eleitoral. E não sei se, de repente, não terá ou começará a intervir também para equilibrar o funcionamento do poder, não nos coloca em uma volta, um retorno a, como todo mundo já estudou em direito constitucional, ao inconstitucionalismo clássico do racionalismo normativista, que, convencido de que uma vez para sempre com uma norma, essa vez já não de ordem nacional e sim de ordem internacional, poderia dar solução a qualquer problema da organização política de um Estado. Essa é uma das questões que faz tempo estamos discutindo e que nos preocupa. E, para finalizar, acho que se conseguiram seguir um pouco esse pequeno diálogo, essa exposição, vocês vão advertir que sou contra ao conceito racional normativista de Constituição. E acho que as constituições e as normas têm de ter a ver com as formas de ser das comunidades políticas, que não é possível reprodução lissadiana e literal, normativa nem de ordem nacional, nem de ordem internacional aos Estados, e que o constitucionalismo nasceu como um fenômeno nacional, não como um fenômeno internacional. Ele se internacionalizou, o que não é a mesma coisa. Então, haverá questões comuns para serem debatidas, e elas existem, são muito interessantes. Regime eleitoral, sistemas eleitorais, presidencialismo, parlamentarismo, federalismo, unitarismo. São talvez os grandes temas que nós discutimos, mas não será bom discutir patinicialmente na Constituição de cada um de nossos países e buscando em cada um as respostas do porquê dizem o que dizem? Isso tem a ver com a história de cada uma de nossas comunidades políticas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vitor. É bom saber que nós não estamos sozinhos, né? O Brasil tem os problemas como a Argentina, não é? E se traz questões interessantíssimas sobre o federalismo, o financiamento, o voto eletrônico, o sistema eleitoral. Ou seja, estamos juntos nesses problemas e no enfrentamento desses problemas, né? Eu abro, então, por 5 minutos para debate, para que tragam questões, se alguém tem alguma questão a formular. Gostaria de aproveitar a oportunidade, cumprimentar a mesa e indagar, enfim, a todos, especialmente ao professor Couto, o que exatamente ele pensa da questão do poder regulamentar da justiça eleitoral, que é um tema polêmico que divide a doutrina entre aqueles que entendem necessário e constitucional e aqueles que veem como toda e qualquer regulamentação da justiça eleitoral um ato ultra vires, um ato abusivo. Previsto constitucionalmente, eu não vejo óbice a que o TSE edite resolução para regulamentar. Agora, quero declarar também que no TRE de São Paulo, isso há 25 anos atrás, quando eu lá estive da outra vez, eu fui relator de caso em que foi declarada que nós não aplicamos a resolução por inconstitucionalidade, porque havia resolução que não só dispunha sobre crime e ainda a pena, ou seja, o princípio da legalidade, nenhum. Então, para mim, não há problema nenhum, desde que a Constituição disponha a respeito. Agora, tem que se adequar aos limites da própria Constituição. Senão, o que nós vamos fazer com o Banco Central? Toda a legislação bancária, ou pelo menos grande parte, não é objeto de regulamentação pelo Banco Central? É o mesmo princípio. O Banco Central faz isso com base na Constituição, no poder que é atribuído a ele, só que o problema lá é um pouco mais sério. No âmbito da justiça eleitoral, eu penso, ao menos do que eu tenho visto, que nos últimos anos a regulamentação tem sido feita de maneira mais à distância